deserto. E aquele lugar, aquela fonte era muito, muito frequentada pela parte da manhã. Porque agora nós estamos aqui 5 e pouco, 6 horas da tarde, o sol ainda está quente. Agora imagina pegar o sol lá daquela região, que é um sol muito mais forte. E hoje o Espírito Santo estava falando comigo sobre algo que mais na frente você vai entender. Se nós hoje saíssemos daqui da nossa cidade e fôssemos lá para o Nordeste, para a Bahia, para Salvador, nós iríamos nos sentir muito mal com o calor de lá, porque lá é muito quente. Só que para eles lá é muito bom, muito tranquilo, porque eles estão preparados para a resistência daquele calor. Agora, se eles vierem para cá no inverno, eles é que vão passar trabalho, porque eles não estão preparados para suportar o nosso frio. Que a gente levanta, a gente faz tudo que tem para fazer e o frio não nos para. Pelo contrário, a gente fala assim, ai, coisa boa, tá frio, vou chegar em casa, vou fazer um fogo no fogão, uma lenha, cozinhar um feijão, fazer isso, fazer aquilo. E depois em comida, né? Porque no inverno a gente precisa muito em sopa, em canjiquinha, em comida forte que aquece. Mas uma pessoa que não está acostumada com o frio, ela vai se sentir mal, porque cada um tem as suas fraquezas e as suas áreas fortes. E agora Jesus está chegando num lugar onde é muito quente, então as mulheres iam pela manhã cedo, que estava fresquinho, para pegar água, para lavar roupa, fazer comida, né? Organizar a casa. Mas aquela mulher, ela não ia de manhã, porque de manhã tinha muita gente lá. Ela ia no meio-dia quando ninguém ia. Debaixo de um sol escaldante, torrando tudo, ela saía da sua casa com seu cântaro no ombro e ela ia até a fonte buscar água. Ela fazia um sacrifício que ninguém fazia, que era ir no horário mais forte do sol para buscar água. E aí a gente fica pensando, mas por que ela fazia isso, né? Ela precisava, quem sabe o consumo de água dela era maior? Não. Ela ia ao meio-dia porque ela não queria ver ninguém. Ela não queria se encontrar com as outras mulheres da cidade, porque ela era uma mulher, digamos assim, de má fama na cidade. Ela foi uma mulher que passou por um problema nos seus relacionamentos. Ela casou, não deu certo, ela casou de novo, não deu certo, ela casou de novo, não deu certo. 4 vezes ela casou, não deu certo. E aí ela já estava no 5º casamento. E havia um preconceito muito grande em relação àquela mulher ali. Porque o casamento é uma instituição que a gente tem em mente que é um casamento só para a vida toda e deu. Hoje a gente sabe que tem questão do divórcio, tá? Mudou. Mas a maneira, o costume daquele povo era isso. Era um casamento até o fim, até ficar viúva e deu. E aquela mulher já estava no 5º casamento, então quando as outras mulheres olhavam para ela e diziam assim, não se mistura, não conversa com a fulana, essa daí, ó, 5 marido. Você não é flor que se cheire, isso é isso, é aquilo, né? Davam até nomes pejorativos para ela ali, para ofender, para macular a honra dela, né? Então ela ia meio-dia. Porque quem está doente, quem está precisando de cura, não quer se misturar com quem está são. Porque às vezes quem está são, está sentindo o cheiro da ferida que está aberta. E aí começa a se afastar. Então aquela mulher, ela já andava sozinha. Ela já não tinha mais amigos. Aí eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha toda uma vida pela frente, mas foi parada por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. Ela perdeu família, ela perdeu amigos, ela perdeu tudo. Ela ficou trancafiada naquele lugar por 12 anos. Até ela tomar uma posição de sair daquela situação. Não foi Jesus que foi lá. Foi ela que saiu para encontrar Jesus. Agora esta mulher de Samaria é diferente. Não foi ela que foi na fonte para encontrar Jesus. Foi Jesus que passou na cidade dela para poder encontrar com ela. E quando Jesus chega, quando ela chega na fonte para tirar água, Jesus vai pedir água para ela. E ela vai olhar para Jesus pelas roupas, ela vai ver que era judeu. Ela vai dizer, mas todo um homem sendo judeu pede de beber para mim água, uma mulher que eu sou samaritana? Tu não sabe que os judeus e os samaritanos não se comunicam, a gente não conversa, a gente não tem amizade? O que eu tô falando comigo? Deixa quieta na minha. Vim buscar minha água, eu vou buscar minha água e vou me embora para minha casa. E aí Jesus fala para ela, ah, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está levando o nosso cântaro para buscar a nossa água. E a gente se depara com Jesus na fonte, Jesus está falando conosco e nós não identificamos que é Jesus que está ali. É verdade. Que nem aqueles 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, entrando no caminho que levava para a cidade de Emaús.
Jesus, no meio do caminho, do trajeto, se emparelhou com eles e foi conversando, e eles não identificaram, não conheceram que era Jesus. Eles só foram conhecer quando Jesus entrou na casa e foi agradecer pelo alimento. Aí eles conheceram que era Jesus que estava com eles ali. Porque até então eles não tinham reconhecido Jesus. E muitas vezes a gente está perto, Jesus está perto da nossa vida, Ele está falando conosco, e às vezes a gente não consegue identificar aquele que está falando conosco. Eu moro ali, preciso de silêncio. Jesus, Deus não é surdo. Baixa o microfone. A gente não consegue viver longe da presença do Senhor. E ali, aquela mulher, ela precisava de uma transformação. Ela precisava de uma libertação. Aleluia. Ela precisava de uma mudança na vida dela, porque ela era uma mulher que sofria. Era uma mulher que chorava, uma mulher que passava por inúmeras acusações. E naquele dia ali, Jesus simplesmente vai oferecer para ela uma água. Uma água que não é a água que nós tomamos agora. A gente está no verão, está no calor, a gente sente sede, né? A gente toma água, está sempre com sede, não é assim? Só que a água que Jesus dá, ela é uma água que traz vida abundante. Ela mata não a sede do nosso corpo, mas a sede da nossa alma. A nossa alma sedenta por Cristo. A nossa alma sedenta por transformação. A nossa alma sedenta por libertação. A nossa alma que está sedenta, que está triste, que está amargurada, que está rancorosa. A nossa alma que está aflita. Porque às vezes a gente não quer falar para os outros o que a gente está sentindo, mas às vezes a gente guarda para a gente, fica lá no fundo da nossa alma. É uma dor, é uma tristeza, é uma angústia, é uma aflição, é algo que muitas vezes a gente não consegue viver em paz. Mas quando Jesus chega, Ele nos dá o livramento. Quando Jesus chega, Ele transforma a nossa vida. Ele liberta a nossa vida. Ele tira as prisões, Ele tira as cadeias que muitas vezes estão nos prendendo, estão nos amarrando, estão nos impedindo da gente viver uma vida com Ele. E a gente percebe que muitas vezes tem pessoas que estão vivendo nesse mundo de aflição, de dor, de tristeza, de angústia, porque ainda não se encontraram com Cristo. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a nossa alma é aliviada. Coisa boa é ter esse encontro com Cristo. Jesus não olhou para quem era aquela mulher, para o passado dela, para as coisas que tinham acontecido, porque ela tinha vivido. Ele só olhou para a necessidade que ela tinha de viver uma vida diferente, de assumir uma postura diferente, de ser vista naquela sociedade que ela vivia de uma forma diferente. E aí o que ela faz? Jesus ali perdoa os pecados dela, e ela vai fazer o que? Ela vai se transformar numa missionária. Ela já sai, ela já entra na cidade falando: eu encontrei um homem na fonte que falou toda a minha vida. E a partir daquele momento ali, ela é transformada. Isso é encontrar Jesus. Isso é guardar a palavra do Senhor Jesus dentro do nosso coração. E aí quando eu me encontro com Jesus, que a minha vida é transformada, que eu começo a guardar a palavra dele dentro do meu coração, aí eu posso pedir e ele vai me dar. Aí eu posso pedir e Ele vai me abençoar. Porque quando a gente guarda a palavra, a gente lembra: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor cura, então você cura. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor liberta, então você liberta. A Tua palavra diz que a minha casa vai ser salva, então a minha casa vai ser salva. Atos 16:31, as palavras do apóstolo Paulo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e vocês serão salvos. Então há uma promessa na palavra, uma promessa de cura, de libertação, de salvação, de transformação, de milagre para a nossa vida. Mas nós precisamos crer na palavra e crer nesse encontro que nós temos com Jesus. Aleluia. Eu não sei a tua necessidade, a tua dificuldade nessa tarde, mas o Senhor, Ele te conhece. E eu quero te convidar a fazer uma oração para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, né? Porque nós viemos aqui foi para isso, para trazer uma palavra de fé, de esperança. E eu sei que o som dessa caixa, desse microfone, alcança muitas vidas, muitos lares, né? E eu sei que muitas pessoas têm sido abençoadas. Embora estejam dentro da sua casa, eu sei que o Espírito Santo está levando uma bênção para cada um nessa tarde, né? Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos, você abrisse o seu coração e